Olá, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos a nossas lives das sextas-feiras, 21 horas. Que oportunidade que me é dada, e eu agradeço mais uma vez a Karen Rodrigues, ao Dorim, canal da Karen, TV Galáctica. Agradeço a Clarissa, perdão, que me põe no ar sempre, responsável pela logística. E, principalmente, a todos vocês, como eu sempre digo, investindo seu precioso tempo neste trabalho, nesta transmissão. Muito obrigado a todos vocês. O tema de hoje, a pedidos, é um tema de extrema importância, não que os outros que eu tenha ministrado aqui não sejam, mas este é um tema de relevância, pois, além de fazer parte da nossa natureza e da nossa fisiologia, né, muita coisa precisa ser desmistificada e muita gente tem um entendimento errôneo, distorcido ou até mesmo incompleto com respeito a este assunto e que é praticado com exercícios, algumas vezes de uma forma que leva a problemas sérios, pois isso mexe também, que vai ser um tema futuro aqui, que eu já estou prometendo, que é um assunto também seríssimo, energia Kundalini. Falaremos hoje de chakras. E muita gente aprende que chakra são centros ou vórtices de energia no nosso corpo, né? Responsável pela captação de energia vital para a nossa saúde, para a nossa sustentação e o nosso desenvolvimento. Muito bem, antes fosse só isso. Na verdade, até mesmo o termo chakra, que é um termo em sânscrito antigo, na linguagem sagrada do Devanagari, é muito mais abrangente, profundo e filosófico até. Tá? Por que isso? Porque, como pela lei da correspondência de Hermes, nós encontramos também no termo chakra e na ação do chakra uma proporcionalidade humana e uma proporcionalidade cósmica, uma proporcionalidade microcósmica e macrocósmica. E, nesse caso, o ser humano está no meio. E chakra quer dizer roda, em sânscrito, Devanagari, quer dizer disco, que toda roda e disco gira, roda, está em movimento. Então, em verdade, esse processo é bem abrangente porque tudo no universo está em movimento. Muitos dos elementos do universo, do macro e do micro, são, na verdade, chakras. Chakra, na verdade, é o efeito de uma força. É uma atração energética de onde se cria um vórtice em espiral, onde esta vibração, esta energia é atraída. Já viram uma composição computadorizada de uma galáxia em espiral girando, como a nossa gira? A nossa galáxia leva 2,5 milhões para fazer um giro completo em torno do seu eixo. As estrelas da galáxia, assim como o Sol, viajam em torno do centro galáctico. 2,5 milhões de anos-luz é o tempo que a luz leva para vir da galáxia de Andrômeda até a nossa. Outra galáxia, assim como todas, que tem um movimento, que tem um giro. A galáxia é um chakra. Um furacão é um chakra. Um redemoinho é um chakra. A água que gira em espiral e que
é atraída e desemboca no ralo da sua pia, aquele conjunto, aquele movimento é um chakra. Então, os nossos chakras, que são centros vitais de força, digo vital porque estão na superfície do nosso corpo vital, na superfície do nosso duplo etérico, e não no nosso corpo físico. Quando falamos chakra da cabeça, chakra raiz ou das genitais, chakra do umbigo e etc, etc, esses pontos físicos apenas são referenciais para o chakra que está aqui, na superfície do nosso duplo etérico, e não no nosso corpo físico. Tá? E aqui ele tem um movimento da esquerda para a direita, ou seja, um movimento no sentido horário, que a energia prânica ou prana é sugado, formando aquele redemoinho, aquela espiral. E cada chakra tem uma ligação vibracional direta com cada etapa do nosso desenvolvimento, seja ele físico, emocional, mental, nosso desenvolvimento psíquico, comportamental, em termos de virtudes, e quando isso não é acionado, no que nós chamamos defeitos ou processos evolutivos. Esses processos involutivos nada mais são do que a inércia natural. Tá? Ou seja, o ser humano ele tem uma tendência a uma inércia natural que vai induzir a preguiça. Isso gera o quê? Falta de movimento, e o universo é movimento, a vida é movimento. Então, a partir do momento que essa energia entra pelos chakras, é absorvida e entra numa espiral, o desenvolvimento desse chakra vai ativar, obviamente, determinadas facetas ou processos evolutivos do ser humano. Isso é um processo natural. Esse desenvolvimento e ativação dos chakras leva tempos e tempos, encarnações e encarnações. Obedece, dentro de um processo natural, à evolução e transição das raças raízes, onde um vai se desenvolvendo mais que outro, um tátua vai sendo anexado a outro, uma glândula vai aparecer em função da outra, até mesmo as nossas percepções em termos de sentidos, visão, olfato, paladar, tato, audição, isso tudo vai sendo desenvolvido através da evolução das raças. Por exemplo, o olfato foi o quinto sentido desenvolvido. O olfato entrou num desenvolvimento a partir de um tato específico, no que tange ao aparecimento e evolução da nossa quinta raça raiz. A quarta raça raiz, a raça Atlante, mal podia sentir o cheiro. O olfato não era totalmente desenvolvido, ou quase nada desenvolvido, da quarta raça, a raça Atlante, por exemplo. Estamos na quinta, um total de 7 para a nossa quarta ronda. E dentro dessa ronda planetária, temos ainda mais 2 glândulas a serem desenvolvidas e mais 2 elementos perceptivos, ou sensações, ou sentidos a serem desenvolvidos. Quer dizer, isso, na verdade, que nós temos a ação dos 7 tátuas, mas conseguimos apenas trabalhar e perceber 5 deles. Tá? Os outros 2 tátuas mais avançados, para um novo tipo de consciência, bem diferente do que estamos aqui, se desenvolverão, aparecerão e se desenvolverão, assim como as respectivas glândulas, na 6ª e 7ª raça, perfazendo a quarta ronda, onde cada ronda, dentro dela existe o desenvolvimento de 7 raças. Tá? Então,
tivemos um total de 7 vezes 4, 28 raças ao longo desse tempo, da primeira à quarta ronda, e ainda faltam 3 para completar as 7. Tá? E dentro da quarta ronda ainda temos a 6ª raça raiz e a 7ª raça raiz. E isso está de acordo com o desenvolvimento natural dos chakras. Mas existem aqueles que são os despertos, os iniciados, que trabalham o seu corpo, a sua mente, o seu comportamento dentro de um padrão mais avançado, que a humanidade como um todo chegará. Né? Eles despertaram e enxergaram o sentido real da existência como planejamento divino para a criação e a evolução, criação e não criação. E dentro desse movimento divino, obviamente, enxergaram no seu despertar a comunhão com o cosmos e, obviamente, a otimização, seja de uma forma mais natural, ou seja de uma forma, em termos iniciáticos, com determinados procedimentos, este avanço como uma pessoa melhor, como um ser humano melhor, como um ser cósmico. Onde principalmente implica a prática de exercícios respiratórios, entender e assimilar, né, o fato de que a respiração é o alento, é a alimentação, nutrindo centros de força, nutrindo canais de força, nutrindo os próprios chakras e a mente, no sentido cósmico, e associada à respiração, a meditação, para que depois se transcenda isso num processo iniciático. Então, seres, incluindo os grandes avatares, né, compreenderam isso muito bem, assim como muitos hoje que estão despertando, mas dentre esses muitos existem outros tantos que misturam as informações, não são bem orientados e até fazem práticas essas de uma forma errônea ou incompleta, que pode, na verdade, em vez de ajudar e otimizar o processo, prejudicar. Porque não está havendo a preocupação, primeiramente, da mudança da forma de pensar, da forma de se comportar, a forma de agir para ser uma pessoa melhor, despertando justamente sentimentos e emoções mais altruístas, a mente voltada para um propósito cósmico, uma mudança vibracional de início para que seja possível um despertar de centros de força da maneira correta e de uma maneira natural, dentro da própria natureza e ritmo de cada um, sem outros problemas, outras ações, que podem prejudicar bastante. Mas, independente disso, lembrando bem que o processo real iniciático implica em dor, implica em ajustes, inclusive do corpo físico. Quando a Kundalini é desperta ou reativada, então, são dores insuportáveis. De maior ou menor grau, de acordo com cada um. Uma ardência enorme, parece que aquilo está queimando. Outros não sentem nem tanto, mas todos sentem alguma coisa. Isso faz parte do processo iniciático. E não quer dizer que algo esteja errado. Tá? Mas, repetindo aqui porque isso é importante, a má orientação por pessoas que leem uma dúzia de linhas e acham que é um mago, um mestre, e se propõe criminosamente a orientar pessoas como um cego guiando o outro, podem ou criar um problema sério para si mesmo e para o outro, ou simplesmente não dar em nada, ficar na ilusão que está fazendo alguma coisa de substancial e não está ocorrendo absolutamente nada, porque faltam muitos elementos até de caráter ético, comportamental, de mudança radical, em termos até
com relação ao mundo que vivemos hoje, num sentido mais amplo, mais cósmico, que nos faz defrontar com realidades, quando você realmente para se perguntar: bom, mas quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quando você começa a fazer essas perguntas, você está colocando o primeiro pé no verdadeiro caminho iniciático, no verdadeiro caminho de volta à sua origem cósmica. E você vai se questionar depois disso, dentro do processo que eu estou colocando aqui para vocês. O que é realidade? Poxa, todo mundo me vê com cara de Garibaldo, da Vila Sésamo, quando eu falo de espiritualidade, de metafísica, de extraterrestre, de intraterrestre, de processos cósmicos, teosóficos, de logos, primeiro, segundo, terceiro logos, primeiro, segundo, terceiro tronos, hierarquias solares, hierarquia planetária, Melquisedeque, o planetário da Honda. Me acham louco? Ou loucura é viver nesse caos aparente que estamos mergulhados, de indecisão, afastamento do divino, violência, crime de todos os tipos, hipocrisia, que é o que mais reina na humanidade e o que mais Jesus combatia, além de outros elementos que estamos à mercê, porque nós nos permitimos, você se permite. Nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. E não sou eu que estou dizendo, é a sabedoria milenar das idades, o verdadeiro fundamento espiritual, espiritualista de conhecimento, a própria Kabbalah e outros sistemas filosóficos, científicos, espiritualistas, magistas, ocultistas. Não se iludem. Só mediunidade não basta. Só sensitividade, canalizações, abertura sensitiva para essas forças, essas comunicações não basta. É necessário instrução, aliado como uma amálgama, como uma coisa só para o processo evolutivo. Não tem como você evoluir sem o natural desenvolvimento desses dons e conhecer, saber o que você está fazendo, ter a instrução disso, se instruir. Em algum momento, agora ou das suas encarnações futuras, isso baterá novamente à sua porta. O convite ao retorno cósmico, onde o conhecimento, o estudo, a instrução é uma das alavancas para isso, que não pode e não vai, não deve ser dispensada. Tá? Então, dentro desse processo todo, eu prefiro, como muita gente já me colocou, não, você vive em outro mundo, vivo. Eu prefiro uma realidade verdadeira, uma coisa real, comparando com o nosso plano astral, com o nosso plano físico, que são planos de Maia, planos de ilusão, do que admitir como realidade isso tudo que nos envolve hoje de forma tão densa e materialista. E isso não significa ser alienado ao que está ao seu entorno. Conviver sem se envolver é uma arte. E o envolvimento, ele precisa ser cósmico. Calçar as sandálias do outro para melhor compreender a si mesmo, porque o outro sempre será um espelho seu. E dentro disso, o desenvolvimento dos chakras é um fator determinante para esse estado e outros maiores ainda de consciência, de comunicação com a natureza. O grande verdadeiro mago, o grande verdadeiro iniciado, o grande verdadeiro desperto, ele toma um grau de consciência onde ele responde à natureza e a natureza lhe responde. Por exemplo, quando a Kundalini, passando pelos chakras, chega ao chakra laríngeo, o chakra do atual desenvolvimento da quinta raça, o chakra do poder da palavra,
da palavra falada, que determina o mantra, o poder do som, você é ouvido pela natureza e a natureza te ouve, porque você tem agora o pleno comando no mantra. Sabe que não deve desperdiçar a palavra, porque a palavra tem uma conotação divina. Isso já foi mencionado aqui na live sobre som. E a energia vermelha da Kundalini, um vermelho vivo, ativo e não um vermelho fechado, quando a Kundalini se apresenta contaminada por emoções baixas, orgulhos egoísticos, enfim, onde o vermelho vai ser fechado, não, tem que ser um vermelho de cardeal, né? Um vermelho arterial, um vermelho positivo, brilhante. Quando esse vermelho ele passa pelo chakra laríngeo, que vibra na cor azul cobalto, você tem uma emanação violeta lindíssima, a ação transmutadora da palavra, a ação transmutadora e eficaz do mantra, que ressoa lá do outro lado como um interruptor. E a pineal, ela se abre, ela vibra, e a pineal é o que ajuda a derramar luz cósmica para todos os outros chakras, enquanto cada chakra ele absorve o prana, a força e a energia vital. Um corpo vital ou um corpo etérico saudável vai promover um corpo físico saudável. Se o seu corpo vital, se o seu corpo etérico não está legal, seu corpo físico também não vai estar. Se você tem um chakra desequilibrado, todos os outros ficarão sobrecarregados. O desenvolvimento é conjunto e harmônico. Embora cada um desperte a seu tempo, eles funcionam harmonicamente no iniciado, todos juntos. Não tem como avançar no processo de conscientização sem isso. Porque os chakras eles estão determinados nesse processo. É uma chave para esse processo. Sem chakra, não tem consciência. Sem chakra e sem Kundalini, não tem energia. Sem chakra e sem Kundalini, não tem raciocínio, não tem intelecto, não tem concepção, não tem emoção, não tem sentimento, não tem evolução, não tem vida. Todo o metabolismo do ser humano, tudo que ocorre dentro do conhecimento médico, empírico, é um reflexo, é uma consequência da ação dos chakras e da energia Kundalini. E como isso é uma tradição e um conhecimento milenar, ultramilenar, que perdura até hoje e tem fundamento profundo e sério, por que eu devo duvidar disso? Por que eu não mergulho mais fundo na pesquisa e no conhecimento que está nas escrituras sagradas, principalmente do Oriente, sobre isso? De uma forma séria. Só para resumir, nós aqui, nessa live, eu pelo menos, trato de assuntos seríssimos, mas que obviamente é uma pincelada da pincelada pelo tempo que temos aqui disponíveis. Mas não por conta somente do tempo. Se tivéssemos tempo disponível, falaremos aqui sobre esses assuntos, principalmente sobre chakras, durante meses e meses, talvez até anos, e não seria o suficiente. A literatura séria a respeito disso, principalmente que está no Oriente, é vasta. A literatura iniciática, ocultista, teosófica, eubiótica, ou de outras escolas, ou de gente séria, estudiosa, é vasta. É só ir lá pesquisar. Estamos vivendo a época em que tudo está aberto em termos de conhecimento. Nada está mais oculto e velado, salvo algumas exceções que serão abertas no momento certo. Chakra
É um negócio tão sério, eu estava falando no início, a questão profunda e filosófica, que existe o termo chakra vitam. O que é um chakra vitam? Chakra vitam é um termo dado a grandes despertos, grandes avatares, grandes iniciados, que têm a condição de mover a roda de samsara, mover a roda da evolução. O Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama, é considerado no Oriente um chakra vitam. Assim como Cristo Jesus, um chakra vitam. Seres que têm o poder análogo ao Rei do Mundo, análogo a Lord Melchizedek, que é o planetário de Honda atual, capazes de mover a lei evolutiva, tá? São chakras vitans, ou seja, mover a roda, chakra. Só para ter uma noção do que é a coisa e de onde chega isso. Então, eu estou falando coisas aqui que raramente se fala, por conta do que já se conhece por aí, que é o básico, óbvio, né? Dos 7 chakras ao longo da coluna vertebral, se conectando na medula. Na verdade, no canal Sushumna, temos 3 grandes nadis ao longo da coluna vertebral, que perfazem uma serpente. A serpente está acumulada no osso sacro da Kundalini, cuja cabeça fecha a entrada do canal Sushumna, para ser aberto e ter sua subida no momento certo. E isso é vigiado. Porque um processo desses prematuro, principalmente, como falei aqui, mal direcionado e mal orientado, porque é necessário que haja um instrutor experiente para movimentar a sua Kundalini, dando a orientação correta, no tempo correto. Se isso não é feito, a pessoa surta, ou tem graves consequências a nível físico, ou simplesmente não acontece nada, mas pode acontecer até a morte. E a morte é o menor dos problemas, porque esse comprometimento vai pela consciência fora, além da morte. Onde ela pode estar exposta, né, a energias superinvolutivas inferiores, que só anjo pode te resgatar. Isso é um assunto muito sério. A consciência da pessoa, ela, por conta de uma Kundalini mal direcionada, fica à deriva. Seja aqui encarnada ou até mesmo desencarnada. Isso demora a consertar. Então, cuidado. Procurem sempre, se quiserem se aventurar no exercício de respiração e no despertar consciente de Kundalini, procurar pessoas, instrutores abalizados, que tenham não só o conhecimento, mas a sabedoria para direcionar melhor e fazer com que você entenda como o chakra funciona. Eu falei aqui que a cabeça da serpente, cabeça da serpente da Kundalini, ela fecha o canal Sushumna. Temos Pingala, é um canal que vai terminar aqui na narina direita. Ida, o canal solar. Canal lunar, Ida, termina na narina esquerda. Narina direita, o terminal se chama Ha, H-A, e o outro Ta, T-H-A, Hatha. Então, o Hatha Yoga, ele serve para regular isso. É um tipo de pranayama, de respiração, que os egípcios conheciam muito bem, iam até além. O termo de fechar o canal Sushumna vem do conhecimento iniciático, principalmente egípcio, não só hindu, mas principalmente egípcio, porque o termo anjo da guarda, que os egípcios conheciam muito bem, tá, serve para isso.
O anjo da guarda não te protege só do que é externo, não. Ele protege principalmente você de você mesmo. De não incursionar por práticas que ainda você não está preparado para segurar o tranco. Quem é que tranca essas portas internas iniciáticas, os pontos de força que são ativados até por mantras e sons vocálicos, que são aprendidos e entoados em escolas iniciáticas? Quando existe um momento certo para isso, de preparo consciencial, é o anjo da guarda. Repetindo, o anjo da guarda não te protege só do que é externo, de fora para dentro, principalmente de dentro para fora, de ações irresponsáveis que você possa vir a ter. Ele é que tranca ou abre esses pontos e esses canais de força, mas sempre respeitando seu livre-arbítrio. Se você quiser se aventurar, como eu falei antes, a escolha é sua e ele vai respeitar. Mas arque você com as consequências. Poxa, você está tocando o terror em um monte de escola aí que faz yoga, que faz kundalini, que faz isso aí. Não estou tocando terror, estou jogando a real. Vá estudar, vá praticar e vá ver como realmente a coisa funciona, tenha a sua experiência. E se o outro não gostou, porque eu estou ferindo suscetibilidades, perdoe. Eu não estou aqui para isso. Dane-se. Isso é um assunto muito sério. Sempre vou repetir. Assim como os outros que nós tratamos aqui. Então temos o chakra raiz, que fica na base da coluna, no osso sacro, na genitália, a localização períneo, a glândula que representa, que está diretamente ligada, são glândulas endócrinas, são as gônadas. Temos o chakra o esplênico, que está associado ao baço, o chakra umbilical, que recebe prana mais intensamente do que os outros, é o chakra da energia vital. Na altura do umbigo, o chakra plexo solar é outra coisa. Plexo é plexo, chakra é chakra. Não confundir chakra umbilical com plexo solar, que fica na altura do epigastro, boca do estômago. Acima, o chakra cardíaco, ligado à glândula timo, o chakra laríngeo ligado à glândula tireoide, o chakra frontal, ligado à glândula hipófise ou pituitária, e o chakra coronário ligado à glândula pineal. Cada chakra desses tem uma potência maior que o outro por causa do número de setores que ele tem, ou raios emanados, ou pétalas, como reza a tradição hindu. E lembrando, ao contrário do que muita gente acredita, os chakras não giram, as pétalas não giram. O número de pétalas determina a potência do chakra. O mais potente é o coronário, corona, que é chamado Sahasrara, porque em sânscrito quer dizer chakra das 1000 pétalas. São mais de 1000 setores ou raios de potência de absorção de prana. Então, as pétalas não giram, os setores não giram. O que gira é o fluxo de prana que é absorvido, esse vem em espiral, e esse gira que vai determinar uma ativação maior ou menor do chakra. Ou seja, a maior ou menor capacidade de ele absorver prana de acordo com o seu desenvolvimento, onde cada pétala, cada setor tem um som e uma cor, uma nota musical e uma cor. Esse conjunto vai determinar uma cor e uma nota musical ou um bija predominante. Você conhecendo o bija, você pode entoá-lo e influenciar na rotação do chakra, na abertura do chakra, no desenvolvimento do chakra, inclusive em terceiros, isso aqui é perigoso. O bija, uma nota ou uma cor de uma pétala que você conheça já é o suficiente para esse processo, aí é um processo iniciático mais profundo. E, não despertos, os chakras têm as cores do básico para o coronário, de baixo para cima, vermelho, laranja, amarelo ouro, verde, azul cobalto, azul anil e violeta. Quando despertos, quando ativados definitivamente pela ação da subida da Kundalini, voltando, o exercício de Kundalini mal orientado faça com que ela não suba, ela fique ativa
mas no baixo ventre e no quadril, isso é que dá problema. Tá? Quando ela sobe, ela vai ativando definitivamente, abrindo definitivamente os chakras, até chegar aqui na nuca, que é a grande torneira, o chakra lanana, também supervisionado pelo seu anjo da guarda, porque se isso abrir ao longo do tempo, prematuramente, antes do tempo, você surta. Então, no momento certo, é realizada essa abertura e a Kundalini invade os 7 circuitos do sistema nervoso, os 7 chakras menores intracranianos. Poxa, chakras menores, sim, nós temos ao longo do corpo todo. Os chakras dos pulmões, o chakra do baço do fígado, o chakra dos omoplatas, o chakra dos rins, e assim sucessivamente. Temos pequenos chakras nas articulações, e assim vai. Então, temos os circuitos intracranianos que são ativados quando a Kundalini inunda de vez e você desperta, entra na consciência cósmica real, verdadeira e definitiva. Isso é uma pincelada do que são chakras e o que eles fazem. Todo pensamento, palavra e ação que você emita vai influenciar diretamente no chakra e vice-versa, numa reação em cadeia. Manter os chakras saudáveis é manter o seu corpo vital saudável, é manter o seu corpo físico saudável, é manter suas emoções saudáveis, é manter a sua mente saudável e a sua consciência em expansão quando, de forma real e consciente, você ativa esse desenvolvimento que faz parte do processo iniciático e de desenvolvimento consciencial, queira você ou não, vai passar por isso em algum momento, nesta ou em qualquer outra vida futura. A menos que você se desvie tanto de sua origem cósmica, que aí a roda de Samsara vai te enviar, como já está enviando, a outro planeta num nível igual ou inferior a esse para você recomeçar.